Muito bem, vamos dar início à nossa terceira aula do workshop gratuito de Excel completo. E nessa terceira aula nós vamos estar aprendendo a trabalhar com tabelas dinâmicas e análise de dados. E também nós vamos estar acrescentando gráficos dinâmicos e também trabalhando com segmentação de dados. Para isso, eu estou com a pasta de trabalho 03, aula 3, workshop JF aberto. E essa pasta de trabalho é a mesma pasta de trabalho que nós estávamos trabalhando na aula anterior. E eu salvei ela com outro nome apenas. Nós vamos estar trabalhando em cima dela agora. Gostaria de lembrar que hoje, quarta-feira, dia 9, vai acontecer a nossa primeira live às 19 horas. Então vocês tragam suas dúvidas para a gente conversar bastante. E uns 5, 10 minutinhos antes das 7 horas da noite eu vou estar enviando para vocês o link no seu e-mail com acesso, o link para acesso a essa live. Eu devo fazer pelo YouTube mesmo, tá bom? Então vamos dar início à nossa aula. Eu vou substituir aqui por aula 3, né? Ficou faltando aqui embaixo na planilha. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser me livrar dessas planilhas da aula anterior, pois a gente não vai trabalhar mais com elas. E eu clico aqui na primeira planilha e agora segurando o Ctrl eu clico nas outras que nós não vamos utilizar, clico com o botão direito e mando excluir. E aí eu excluo todas essas planilhas de uma vez. Agora aqui eu tenho as tabelas restantes, posso excluir esse gráfico também, que nós não vamos trabalhar. Que foram construídas da última aula para essa aula. Tabelas dinâmicas. O que são tabelas dinâmicas? As tabelas dinâmicas nada mais são do que tabelas criadas a partir de uma outra tabela. Porém, agora, sendo analisada de uma outra perspectiva. Eu tenho a tabela original, vou analisar ela de diferentes perspectivas, de diferentes ângulos, os dados dessa tabela original e obter diferentes informações. A tabela dinâmica faz isso. E como é que a gente cria essa tabela dinâmica? Como é que a gente insere essa tabela dinâmica? Eu seleciono aqui uma célula... Desculpa. Eu seleciono aqui uma célula dentro da tabela da planilha que eu desejo analisar. Vamos começar com a planilha lojas. Pois ele já vai selecionar automaticamente para mim essa tabela. Se eu selecionar aqui fora, ele não seleciona e aí eu tenho que construir essa seleção. Uma pequena dica para facilitar nossa vida e deixar mais produtiva aqui. Então, selecionando aqui, eu venho aqui no meu menu Inserir e clico em Tabela Dinâmica. E aí ele já fez a seleção. Você pode ver essas formiguinhas marchando aqui e ele selecionou a tabela inteira para a gente. Vamos dar uma lida aqui nessa caixa de diálogo de criar tabela dinâmica. Escolha os dados que você deseja analisar, já foi escolhido automaticamente. E aí eu posso estar escolhendo esses dados manualmente também, ou então usar uma fonte de dados externa. Ou então usar o modelo de dados dessa pasta de trabalho. Isso daí já são cenas do próximo capítulo da nossa aula de amanhã. Nós vamos aprender a trabalhar com o modelo de dados. Eu escolho aonde que esse relatório da tabela dinâmica vai ser colocado. Eu desejo que seja uma nova planilha, ou então eu posso escolher uma planilha existente também. E aí ele também me pergunta se eu desejo analisar várias tabelas. E aí também um outro spoiler da nossa aula de amanhã. Mas vamos deixar isso para amanhã. Aqui então já foi selecionado o intervalo e aonde que eu vou criar essa tabela dinâmica. Basta dar um OK e aqui no canto esquerdo está escrito: para criar um relatório, escolha campos na lista de campos da tabela dinâmica. Essa daqui, no lado direito agora, eu tenho campos da tabela dinâmica. Eu posso vir aqui no menu analisar e eu tenho aqui em cima lista de campos. Se eu clicar nele, ele vai exibir e ocultar esses campos da tabela dinâmica. Então ele me dá as opções desses campos e aqui embaixo eu arrasto esses campos para decidir aonde que esses campos vão ser organizados. Nas linhas, nas colunas, nos valores que são o resultado, tá certo? E aqui se eu quiser acrescentar algum filtro. Então inicialmente eu gostaria que vocês adotassem um espírito de experimentação e exploração e saíssem brincando aqui para a gente ver o que a gente consegue obter de informação dos dados, sem fazer nenhuma pergunta, assim, pensar no que a gente está querendo alcançar. Vamos ver o que sai aqui. Então, se eu arrastar aqui loja ID para linhas, aí ele já criou ali para mim nas linhas. Então, eu quero arrastar as colunas para acessibilidade. Nossa, aí já ficou muito extenso aqui, não está ficando legal não, né? Então, eu vou remover aqui loja ID e cidade. E para remover basta clicar e arrastar, né? E você viu que vai mudando ali o ponteiro do mouse também, e ele some com o dado. Então vamos separar região, então. O identificador da loja em linhas por região.
E aí, o que tem em cada região e em cada filial dessa região? Uma população? Aí, ó, já está completando mais, né? Os valores é o que está ali no meio, né? Da coluna e da linha. Mas ainda não está legal essa tabela dinâmica para a gente. Vou tirar esse identificador de loja e ele também me retornou aqui a quantidade da população, né? A soma da população por região. Porém, eu vou trocar aqui região de colunas para linhas. Agora sim, eu tenho uma tabela dinâmica mais organizada, retirando a informação da nossa tabela original. Vamos ver aqui a tabela original. Loja, cidade, estado, população e região. Então, eu estou pegando a população por região na nossa tabela dinâmica. Tranquilo? Eu posso também acrescentar o estado, então, né? Pois cada região tem os estados dessa região. Se eu arrastar aqui para baixo, olha que legal que ficou. Ele começou a criar grupos. Se eu clicar aqui no Centro-Oeste e vir aqui no menu de inserir, não, no menu de dados, eu tenho aqui agrupar, desagrupar, mostrar detalhe e ocultar detalhe. Se eu clicar em ocultar detalhe, ele colapsa, né? Ele encolhe, oculta o detalhe, claro, e então deixa só as regiões e então a população dessa região. Se eu mandar mostrar o detalhe, ele vai mostrar a população em cada um desses estados. Legal, né? Bacana. Então essa foi a nossa primeira tabela dinâmica. Vamos criar uma outra tabela dinâmica agora em relação à planilha de transações. Eu venho aqui no menu inserir, né? Selecionei a célula dentro da tabela, clico em tabela dinâmica, ele já selecionou para a gente. Se eu quiser conferir aqui, eu posso ir lá embaixo da planilha, ver se ele está selecionando, mas ele seleciona certinho, quero criar uma nova planilha novamente. E aqui que está a parte mais desafiadora da tabela dinâmica. Adotando o espírito de experimentação e exploração, nós conseguimos obter várias informações à medida que nós vamos analisarmos. Nós fomos analisando. E a parte desafiadora é o tipo de pergunta. Qual a pergunta que deve ser feita em relação à informação que você está querendo obter, certo? Então, por exemplo, vamos dar uma olhada na tabela original. Aqui na tabela original eu tenho transações, né, um identificador da transação, então eu sei quantas transações foram realizadas, que foram 184.212. Eu tenho a data de cada uma dessas transações, quando elas foram realizadas. Eu tenho a loja, eu tenho o montante. Então, vamos ver o montante e a loja, quanto que cada loja vendeu. Se eu colocar a loja em linhas, eu tenho aqui, né, ele já criou para mim. Se eu colocar agora o montante em valores, ele me deu a soma dos valores. E aí eu posso dar um Ctrl Shift para baixo para formatar aqui como um contábil, para ficar mais fácil de analisar. E aí também eu posso vir aqui no menu de dados e classificar em ordem decrescente agora, do maior para o menor. E eu consigo ver qual que teve o maior número de vendas, certo? Que foi o... Ah, sim, eu estava classificando em ordem crescente, alfabética ao contrário, na verdade, né? Eu tenho que clicar aqui no número e então mandar clicar aqui na classificação do maior para o menor, senão ele classifica em ordem alfabética ao contrário, fugiu o nome agora aqui na minha cabeça. Então quem ganhou aqui foi Apucarana, no Paraná. Foi a filial que mais vendeu ao longo dessas datas e ao longo dessas transações. Beleza? Então, isso é uma tabela dinâmica também que nós retiramos dessa planilha de transações. Vamos criar mais uma aqui. Eu venho no menu inserir, tabela dinâmica, selecionou o intervalo, nova planilha, e aí nós retiramos a data e a loja e o montante. Então, falando de data, né? Eu quero saber a data que aconteceu, aí ele já agrupou para mim também, acho isso muito bacana, né? Vendo os trimestres, né? E aonde que aconteceu, quando que teve uma data. E então eu posso colocar quantidade de transações, que eu quero saber, né? Vamos colocar quantidade de transações. Aqui eu tenho a quantidade de transações, mas aqui está sendo uma soma, e aí ele está somando o identificador, que não é o que eu desejo. Então eu clico aqui nessa setinha e venho em configuração do campo de valor, e eu quero a contagem. E ele vai me dar quantas transações existem ali. Se eu colocar uma soma, ele está somando o número do identificador da transação, e não existe esse dado na nossa tabela. Beleza? Ele não soube interpretar isso. E aqui eu sei quando que teve, né, o número de transações por
por trimestre aqui no caso, e eu vou colocar agora a loja, porque aí eu vou saber quantas transações tiveram num certo período. Olha que maravilha essa tabela aqui, ficou chique, né? Bom demais. E aí se eu posso minimizar aqui, então eu descobri que em Abaetetuba, no Pará, falei certo? Tem alguém daí assistindo a aula? Tem 42, houve 42 transações. Bacana, né? Em 2020 no primeiro trimestre, tá, ó, no último trimestre teve mais transações. Legal, né? Gostei demais dessa tabela dinâmica. Vamos recriar ela agora, mas ao invés de ser contagem de transações, nós vamos usar os valores, montante. Então vem transações, inserir tabela dinâmica, ok. Data, e na esquerda. Se eu quiser substituir aqui para a direita também, não tem problema não. Só que o que muda, né, é a linha e coluna apenas. Loja D para cá e montante. E aí eu posso selecionar também essas células para formatar como contábil e ficar de acordo com a formatação e então conseguir interpretar esses dados de maneira legível, né? E aí nós podemos ver também o mesmo esquema. Quanto que teve agora em relação ao valor, né? Quanto que foi o soma do montante. E podemos estar analisando essas informações, vendo quem que teve maior número de vendas, né? Quanto que mais vendeu, menos vendeu. Vamos fazer isso então. Vem no menu de dados novamente e mando o classificado maior para o menor aqui. Então, em Cascavel, no Paraná, no ano de 2019, teve 38 mil vendas, ó, em valor. Vamos voltar nessa outra tabela. E se eu colocar no ano de 2019, porém agora acho que vai dar uma complicação. Assim não vai dar para analisar, porque eu teria que inverter, tá certo? Porque aí eu queria ver, tipo assim, se o número de transações, né, se teve mais vendas, corresponde ao maior número de valor real, ou então o tipo do produto, né, fictício aí, que vendeu mais um produto caro do que um produto barato. Seria um outro tipo de informação a se adotar. Mas como eu inverti a ordem de linhas e colunas, não vai dar para classificar aqui de acordo com o ano. Eu vou estar classificando de acordo com a cidade. Tranquilo? Vou dar um desfazer aqui então. Então criamos essa outra tabela dinâmica. Acho que ficou claro, né, o tanto que ela é poderosa, como é que a gente consegue analisar uma tabela de diferentes perspectivas, de diferentes ângulos, né, obtendo essas informações, analisando os dados. E agora nós vamos acrescentar um gráfico dinâmico. Eu vou vir aqui nessa planilha 4 que nós já estamos aqui, venho no menu Inserir e clico em Gráficos Dinâmicos. Mas antes disso, eu vou criar uma cópia para deixar essa daqui estática para vocês trabalharem depois, tá? Eu vou mover e copiar, mover para o final e criar uma cópia. Aí ele criou aqui, planilha 4, e agora vai ser com gráfico. E aí, eu já tinha, como já tinha começado, né, menu inserir na faixa de opções, vem aqui em gráfico dinâmico, e aí ele, olha só, colocando esse gráfico de coluna agrupada. Não está legal não, ele está me dando muita informação, está analisando muitos dados, mas eu acredito que então o que nós vamos ter que alterar vai ser os dados que nós estamos analisando, e não o gráfico em si. Como aqui tem muita variável, né, e aqui também a soma do montante aconteceu, a soma do montante que é o grande lance nessa planilha, depois teve 184 mil transações, então eu vou retirar essa soma do montante aqui, e aí eu vou ver o que eu posso acrescentar no lugar dela de análise, né? Se eu colocar, na verdade eu posso tirar número de transações e loja, que a gente fez aquela primeira lá. Esse é o grande desafio, é raciocinar e descobrir o que nós queremos identificar, beleza? E não é a soma de transação, mas a contagem de transação. Ele me deu um número 612 aqui, não sei porquê, de todo mundo, então não tá legal esse valor também não. Então vamos lá, viu como é que é desafiador? Para criar um gráfico, existe esse limite de 255. Então vamos ver para criar um gráfico bacana aqui. Vou separar por anos, e aí então quantidade de montante que teve, acho que para essa tabela aqui não conseguimos.
Então eu sei a soma do montante, porque está minimizado, né? Se eu for expandindo aqui, cada um desses, né, dos anos, vou tendo mais informação a respeito disso. Então eu sei que em 2019 eu tive um total de 7 milhões, 171 mil e tanto. E aí, em 2020, aumentou o número de filiados. Não aumentou o número de filiados, não aumentou o número de vendas. Então, aumentou mais ainda as vendas aqui também. Aqui eu pude notar uma queda, né, um déficit nas vendas. Aí pode ter sido uma crise, ou então alguma falha no produto, né, o concorrente está crescendo. E aí a gente vai analisando. E olha só que legal o gráfico dinâmico. Vocês perceberam que à medida que eu vou adicionando aqui, ele também vai crescendo? Então, eu vou querer analisar aqui o segundo trimestre de 2023, e aí eu quero analisar com o segundo trimestre de 2020, abril, maio e junho. E se eu colocar o mouse aqui em cima, eu consigo ver o valor que ele está me dando, né? E em junho do primeiro eu tive 1 milhão, quase o dobro, né? Aqui tem 934 mil, e aqui eu tenho 1 milhão e 886 mil. Bacana, né? Chique demais. E para finalizar essa nossa terceira aula, nós vamos estar acrescentando agora segmentação de dados. Vamos criar mais uma cópia aqui dessa planilha 4 do gráfico. Vou ver ao copiar, criar uma cópia e eu quero mover para o final. Dou um OK. Aqui no meu menu de analisar, não, no meu menu de inserir novamente, eu clico aqui em segmentação de dados. Cliquei. E aí eu vou selecionar o que eu desejo segmentar. Vai ser de acordo com o que, então? Eu tenho a soma do montante. Se eu acrescentar uma segmentação que não está nessa tabela, será que funciona? Vamos ver aqui, loja ID. E aí, então eu quero saber, né, ele já me dá todas as lojas, então eu cliquei em uma aqui, ele já está me dando em relação apenas a essa filial da Angra dos Reis do Rio de Janeiro. Eu quero comparar ela com Bragança, no Pará. E aí ele já está me dando o outro retorno lá. Legal, né? Então, assim, você vai clicando, né, e vai vendo aqui a soma do montante está aumentando. Na verdade, ele está me retornando apenas a soma do montante de cada um, o total dessas três. Para eu acrescentar aqui, eu teria que colocar o rótulo de linha também como sendo Vamos colocar aqui o identificador da loja. Se eu colocar aqui para baixo, então tem uma confusão gigante aqui. Mas aí ele falou de cada uma delas, né? Betim teve tanto em tantos anos, que não coube aqui na análise dos dados. Mas seria assim, porque aí começa a encavalar os dados, seria melhor eu criar uma outra tabela dinâmica com outra segmentação de dados. Mas acredito que deu para vocês entenderem, né? O tanto que essa segmentação de dados também é importante. Vamos fazer mais uma vez para a planilha 4 aqui, segmentação de dados. Vem no menu inserir segmentação de dados e aí eu quero fazer pelo identificador da loja novamente. E agora sim, eu vou estar selecionando Anápolis, Goiás, e ele só vai me retornar o valor, né, de Anápolis, Goiás do ano de 2019, do número de vendas 2019, 2020, e aí eu quero comparar, vamos supor, tem um outro Goiás aqui, com Goiânia. E aí eu consigo comparar essas duas filiais, né, do mesmo estado, aí teve vendas relativamente próximas aqui, bastante próximas, muito bacana, né? Então essa foi a nossa terceira aula do workshop gratuito de Excel completo. Nós podemos criar várias tabelas dinâmicas, inserir gráficos dinâmicos e também aprendemos agora segmentação de dados. Te vejo hoje mais tarde na live.